Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. Podcast onde nada é coincidência, é tudo providência. Quero mandar um abraço carinhoso a você que nos assiste aí do estado de São Paulo, também do Rio de Janeiro e em Minas Gerais e também do outro lado do mundo. Você que é do Oriente Médio, você que é da Europa, você que é de Portugal e também dos Estados Unidos. E hoje nós temos o orgulho e o prazer de trazer aqui para um bate-papo muito especial ele que é professor, palestrante, mentor de advogados, o advogado Pedro Quadrado, da qual eu já fui aluna e sou uma grande admiradora. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade no nosso podcast. Obrigado, Renata, obrigado pelo convite, prazer todo meu, viu? Doutor Pedro, você não sabe, assim, a imensa alegria que eu fiquei quando eu, naquele bate-papo com você, fiz o convite e você aceitou. Eu fiquei sem acreditar por um momento. Falei assim, não acredito que ele vai sair lá de Maringá, vai vir aqui em Paranacite e participar do nosso podcast. Olha que moral. Você viu? Eu fiquei muito feliz, viu, que doutor? Isso. Obrigado pelo convite, eu venho quantas vezes forem necessárias, tranquilo. Então tá bom, muito obrigada de coração. Doutor Pedro, a sua persona online, @pedroquadrado.adv, é cheia de personalidade. O Quadrado é sobrenome? Sobrenome. E apelido desde a infância. É? Sempre foi. Quadrado. Eu usei isso a favor, né? Inclusive como slogan, Previdência ao Quadrado lá no curso. Isso, exatamente. Depois nós vamos falar desse curso aí, tá? Então não é uma metáfora não, é só um sobrenome mesmo. Sobrenome mesmo. Tem alguma história divertida por trás, sem essa questão dos apelidos? É que eu me lembro, assim, você lembra aquela época da Cada Um no Seu Quadrado, aquela música? Eu me lembro que isso virou uma febre no colégio. Mas Sim. só, agora, a origem do nome, não. Você não sabe? Não sei. Do pai ou da mãe? Do pai. Do pai. Meu avô foi chamado de Quadrado sempre, meu pai, meu irmão mais velho e eu. Sempre. Aí meu irmão mais novo e minha irmã não tem. Fala um pouquinho da sua família, doutor Pedro. Tá, a gente é em quatro irmãos, meu pai, minha mãe. É de Maringá mesmo, doutor Pedro? Maringá mesmo. Fui o primeiro a formar na família, né? E ingressar nessa área do direito. Sim. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é doméstica. Meu irmão mais velho hoje também se formou agora em farmácia. Então, meu irmão mais novo e a irmã. Tá, então o único anormal da família é você mesmo. O único que foi pra essa área foi eu. Quis se meter nisso, né? Quis se meter. E que, vou falar a verdade, hein? E aonde você chegou? Graças a Deus. Que orgulho pra toda a sua família, com certeza. Graças a Deus, sim. Pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos. Com certeza. E foi difícil, né? A gente é bem simples, bem humilde, meus pais, então se formar já foi algo já muito... foi uma honra muito grande. Com certeza. Que legal, essa identidade também, a minha história também, um dia, se você tiver paciência, eu vou contar pra você. Quero saber. Mas é uma origem muito, muito simples também, Sim. Da qual eu tenho muito orgulho. Muito legal, inclusive é boia fria, né? Foi boia fria, muito bom. Foi boia fria. Eu sou suspeito pra falar de rural, eu amo. Legal. Quando eu for me aposentar, vou pedir seu auxílio. Bora, vamos fazer. Eu comecei do 7. A gente ganha? Opa, a gente ganha do 7. Então vamos lá. Falando em origem, o que fez um cara com essa personalidade única escolher uma carreira que para muitos parece tão cheia de regras e formalidades? O que te atraiu no direito? Eu acho que poder mudar a vida das pessoas. Acho que através do trabalho eu consegui ali mudar, ajudar alguém, assim, acho que pra mim é a melhor coisa. Não é nem questão financeira, nem nada, isso é consequência, mas eu acho que mudar mesmo. Tirar alguém que não tinha algo pra conseguir dar ali o mínimo. Acho que isso que me encantou. Eu era formado em administração, né, então... você já veio de uma formação antes. De administração, só que eu falei, administração é meio genérico, né, assim, eu tinha esse entendimento. E aí dali pro direito é um pulinho, né? Então, fiz vestibular, consegui ali a nota e ingressei numa faculdade, assim foi. Foi o começo. Que legal. O começo. Que legal. Mas essa é a ideia de poder ajudar alguém, assim. Eu sempre quis fazer algo, assim, nesse sentido. Vamos lá. No começo de carreira, todo mundo enfrenta desafios. Qual foi o seu momento quase desisto ou a maior insegurança que teve nos primeiros casos? Existiu?
Insegurança, eu diria que não. Receio, sim. Receio, assim, de poder começar com o escritório próprio. Acho que todo mundo tem esse frio na barriga, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas acho que desde a graduação, que eu já tinha entrado no escritório para estagiar, desde lá eu comecei a fazer casos para outros advogados. Então eu comecei meio que montar a peça e tal. Inclusive eu cobrava R$50, Renato. R$50 para montar o processo inteiro do advogado. Nossa, R$50, Pedro. processo inteiro. Não, e a experiência que você adquiriu. Exato. Então isso me ajudou, a facilidade que eu tenho hoje em analisar e tal, acho que com certeza veio disso, né? Então quando eu tive meu escritório próprio ali, pra mim, questão parte técnica, tranquilo. Mas a insegurança, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou ter cliente? Será que eu não vou ter? Mas Deus no controle de todas as coisas, né? Graças a Deus. Essa facilidade de verbalizar que você tem, você herdou de alguém, da família? Não, inclusive eu sempre fui muito tímido. Quando eu falei que era tímido, não era brincadeira, não. Eu sempre fui muito tímido. É mais do dia a dia, acho que de ter esse contato com o cliente, de conversar e tal, e eu fui desenvolvendo, né? Fala um pouquinho, a palavra errada aqui, outra ali, mas faz parte. Nossa, Pedro. Eu acho que nós temos algumas fotos, alguns vídeos, algumas coisas ali para mostrar do Dr. Pedro, pra gente ir comentando e falando, e vai falando dos casos também. Vou esquecer não, minha consulta quando eu for me aposentar vai ser com o Dr. Pedro, hein? Bora, vamos ganhar o boia fria, hein? Inclusive, para aumentar a RMI, né? Inclusive, para aumentar a RMI. Com certeza. Vamos lá. Ah, legal, isso é um lançamento, ó. Vamos falar um pouquinho desse lançamento, doutor? Vamos. Olha lá, eu sempre falo sobre a averbação. O doutor, ele é especialista em averbação rural. Então, vocês que nos assistem, preste atenção nessa informação, porque é muito importante. Aqui, principalmente na nossa região, não só na nossa região noroeste do Paraná, mas no Paraná e em vários estados do Brasil. Existe o rural, existe roças, Exato. até hoje, né, doutor? Até hoje. É comum até hoje ter os boia-frias, ter os diaristas. Exatamente. E aí foi uma área que eu vi um potencial, né? Porque, querendo ou não, são poucos advogados que são especialistas nessa área. A maioria vai pro especial, vai BPC, auxílio-doença, algo nesse sentido. Mas específico pro rural, não, que eu saiba, assim, não tem. Pelo menos na nossa região, né? E aí foi uma área que eu falei, opa, essa aqui. Além de a gente lidar com um público humilde, simples, que realmente precisa de um auxílio, é uma área que eu amo, né? Então, sem explicação. E aí, isso aí eu ensino advogado. Isso aí é um lançamento ensinando advogado. Isso era lá na minha sala. E aí eu ensino como reconhecer o rural já no administrativo. Inclusive dos 7 anos, dos 8 anos, 9 anos e assim vai. Já reconheceu bastante dos 5, doutor? Bastante dos 5. 5, bastante dos 6, dos 7, todas mais as difícil, né? Dos 5 e 6 é um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Eu tenho muito dos 6. Eu diria que o dos 5 é o mais difícil de todos. E tive um aluno que ganhou dos 4. Mas eu, particularmente, não tenho coragem de pedir dos 4, não. Eu acho muito novo. Mas dos 5 a gente pede. 4 nunca pedi. Eu já ouvi falar dos 4 anos. Eu acho já forçando um pouquinho, né? 5, 6 eu acho que já era normal. Era normal ir pra baixo do pé de café, ajudar o pai e tal. E esse aí são os lançamentos ensinando os advogados. Cada um desses aí é um diferente. Esse aí já é um outro, ó. Mas sempre com a mesma ideia. Inclusive, nessa parte ali eu mostro, ó, só 11% dos advogados do país inteiro é previdenciário. É pouco. Desses 11%, o que atua com previdenciário rural... Você tá brincando, doutor? Eu tinha outra segundo noção. A própria OAB Federal, 11% só de advogado do país inteiro é prévi. Agora esse número provavelmente vai aumentar por causa das mudanças trabalhistas, aquelas coisas todas que tiveram. Mas até então, a última atualização, 11% só. Só que desses 11%, os advogados que são especialistas em rural é coisa de 3, 4. Não chega a isso. Então é uma área que tem muita demanda, sim, e poucos profissionais. Então, aquela pessoa, pelo menos é o que eu defendo, né? Aquele advogado que se especializa nessa área, então ele consegue ser na frente. Por quê? Porque tem muito advogado. Tem, toda a esquina tem uma advocacia, tem um advogado. E os clientes hoje não são igual antigamente, né? Hoje a maioria é por indicação. Aquela pessoa que está começando agora, quem que vai indicar? Doutor, você é adepto daquela concepção de que o melhor marketing ainda é o boca em boca? Com certeza. Hoje, para mim, ainda é o maior. Eu faço tráfego pago tudo, mas a indicação não tem nada que ganhe, né? Porque a pessoa já chega sem nenhum, vamos dizer, sem nenhum não. Ela já chega pronto pro sim. Por quê? Porque se ela foi indicada, ela confia na pessoa que indicou, né? E aí ela já chega, você pode passar o contrato, procuração, ela vai assinar com certeza. Né? Agora o tráfego pago, por exemplo, o cliente não te conhece, então você tem que convencer ele tem que gostar de você, senão ele não fecha.
Já a Sim. indicação não. Indicação a pessoa já chega pronta. Do cliente físico, né? Que a gente fala, cliente físico. De cada 10, você fecha 11. Exato. Já é o exato. contrário. No lead é diferente, na no internet. lead. Esse cliente que chega da internet a gente chama de lead. Ele já é totalmente ao Sim. contrário. Porque a gente atende ele e não é todos que vão fechar. Porque é aquela ideia, né? Não te Você conhece. ainda faz esse atendimento? Eu ainda faço, eu gosto. Eu não faço de todos, né? Não tem como, mas eu ainda gosto. Principalmente presencial. Presencial, a maioria eu gosto de atender. Aham. Eu gosto. Eu faço muita híbrida, né? Então é um senhorzinho de 70, 80 anos, eu amo atender eles. Sim. Eu gosto. Sim, doutor. Ali. Isso aí já foi uma palestra, eu acho que foi em Cascavel, lá. Um rural de 5 anos, inclusive, ali embaixo. Sim. Isso aí foi uma palestra lá em Cascavel, um evento há pouco tempo, inclusive. Foi, acho que há uns 4, 5 meses atrás, que eu fui lá ensinar como reconhecer esse rural antes dos 12. Só pra isso, reconhecer o rural antes dos 12. E detalhe, pouca gente sabe, mas isso é plenamente possível e fácil já no INSS. O lado Mais bom, no INSS, né, Só no doutor? INSS, Só no INSS. na né? justiça eu tenho, dá pra contar nas mãos, os rurais antes dos 12. É. Maioria Nós é INSS. também. É. Nós Porque o juiz também, já tem acho. aquele entendimento que tá forçando, que Sim. a atividade não era essencial, aquelas coisas todas. Então, Inclusive, de de Cascavel, você conhece a doutora André Aguilar? Conheço a doutora André. A doutora Andréia. A doutora Andréia é do meu passado, lá das Que minhas legal. antiguidades. É Inclusive, uma amiga que querida. legal. Ela esteve no meu escritório semana passada, se não me engano. Aham. Que legal, que legal. Eu vou pra lá direto, daí eu vou no escritório dela, visita uma grande amiga também. Aham. Minha amiga. Vou convidá-la para estar aqui. Pode convidar, pode convidar. Aham. Que legal, doutor. Olha lá, que legal. Isso aí foi dessa palestra antes dos 12. E o bom desse rural antes dos 12 é que a gente consegue aumentar o valor do benefício. Às vezes a pessoa nem precisa. Então, às vezes o seu José busca a gente, já tem a idade, já tem o tempo, não precisa Doutor, do rural. revisão justamente para aumentar o valor da RMI É com exatamente. base no rural. Aham. Você faz Muito, bastante? Muito. E aí esse rural antes dos 12, inclusive, ajuda nisso. A gente pega aquele cliente que não precisa ou que já aposentou, enfim, entramos com revisão e incluímos esse rural antes dos 12. E aí aumenta a RMI. Eu tenho até um caso lá no escritório, que eu acho que foi um dos maiores de revisão. A gente saiu do salário mínimo, na época era 1.400 e pouquinho, a gente foi para quase 6 mil reais. Quase 6 mil reais. Só por causa do rural. Porque a gente pegou aquela parte, ele aposentou quando não tinha um divisor mínimo, a gente incluiu o rural, fizemos o descarte de contribuição e com isso a gente aumentou a RMI dele bastante. Nossa. Então o rural é bom por isso. E os honorários também são bons, né? Uhum. A gente recebe no êxito, mas essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Que legal, doutor. Tô gostando muito desse bate-papo. Muito produtivo, viu, pessoal? Para mim tá sendo demais. Vamos lá. E essa foto aí, doutor? Saí em Paris. Já tive, graças a Deus, a oportunidade de 2 vezes, acho que foi 2 vezes para Paris, realizar um sonho, né? De viajar. Até então, nunca tinha viajado nem de ônibus. Olha só. A gente era família bem simples, então viajar para a Europa era algo impensável, né? Há alguns anos atrás. Já tive a oportunidade de ir para Paris, para Espanha, Portugal, acho que foi isso. Nós temos audiência lá na Europa. Que maravilha, viu? Eu fiz uma pensão por morte na Espanha. Conta como é que foi esse caso, Uma doutor. das viagens que eu fui pra lá, conheci lá, porque eu gosto de conversar com o pessoal, né? Eu vi que era brasileiro, troquei um papo, e a pessoa precisava de uma pensão por morte, não conseguiu lá. Deu entrada lá no INSS, nem sei se chama INSS lá, enfim, deu entrada, e não conseguiu. Aí eu falei, não, deixa comigo, entendia nada de legislação de lá. Mas peguei, fiz um contrato, procuração, tudo certinho e dei entrada. Aí vim pro Brasil, continuei mexendo com o trâmite e deu certo. A gente conseguiu a pensão pra ela. Nossa, que legal. E hoje ela mora aqui no Brasil. E hoje ela Mora Nossa, aqui no quantos clientes que essa cliente não vai trazer para você? Com certeza, com certeza. Com certeza. Isso é bom, né? Então, assim, a gente pode lidar com público ainda mais no online, em todo local do país, fora do país, enfim. Isso é bom. Prévio é bom. Nós estamos no começo ainda, sabe, doutor? Uhum. Mas espero um dia falar assim como você. Mas, ó, vocês já fazem tráfego pago bastante ou não? Estão começando? Estão começando. Muito bom. Eu falaria para vocês investirem bastante, gravar bastante criativo e tal, e focar naqueles que dão menos, vamos dizer assim, que é mais certeiro. Exemplo, híbrida. Por que híbrida é certeiro? Porque a gente já vai atingir o público que tem idade avançada, que não é aposentado. Então a gente já chega falando para ele, ó, o senhor que tem 65 anos ou mais, não é aposentado, já trabalhando na zona rural, saiba que o senhor pode ter direito a um benefício. Então ele já vem, porque veio da roça, já tem idade avançada, então ele já vem sem esperança. Quando a gente consegue o benefício para ele, então, meu pai amado, é muito bom, né? Então assim, eu invisto em híbrida, que é a pessoa já certa, então não vem curioso. Já Sim. vem a pessoa certa para o benefício. Então normalmente fecha.
Invisto muito no auxílio acidente, por causa do tema 862 do STJ, que a gente vai direto pra justiça também. Sim. E salário maternidade agora por causa da mudança, que não existe carência. De uma contribuição. Opa, a gente faz aqui, eu até me vesti de grávida, doutor. Você vi. acredita? Eu vi o vídeo. Eu matei um sonho antigo. Eu vi o vídeo, muito bom. Realizei um sonho antigo de Muito me bom. vestir grávida. Muito Ai, bom, muito doutor, bom. que bom que você viu. Eu vi, muito legal, muito legal. Fico lisonjeada, viu? Saiba que a minha admiração por você, ela é verdadeira. Obrigado. E é admiração muito grande mesmo. Fico porque feliz, que é isso. de ver, assim, com todo respeito, um menino tão jovial e com um futuro brilhante dentro da Previdência. Amém. Dentro da Previdência ao quadrado. Amém. É isso aí, se Deus quiser. Trabalhando pra isso. Isso. Mas vamos lá. O que ou quem te deu força para seguir em frente e construir a carreira que você tem hoje? Acho que meus pais, né? No começo, meus pais, porque eu tinha que trabalhar fora pra ajudar dentro de casa. Que a geral sempre foi bem simples mesmo. Aí quando eu peguei a bolsa pra faculdade, eu tive que fazer uma escolha, né? Ou trabalho ou estudo. Por quê? Porque era muito puxado. Eu trabalhava num serviço braçal, era bem puxado mesmo. Não conseguia sair às 6 horas, eu sempre saía mais tarde, então pra faculdade ficava difícil. Então eu tive que fazer uma escolha, ou eu vou trabalhar ou eu vou estudar. Porque não dava mesmo, era um serviço bem pesado e tal. E aí minha mãe e meu pai chegou, não, vai estudar, filho, a gente dá conta, a gente dá jeito. Né? E eu ajudava dentro de casa e tal. Então foi eles com certeza batalharam, fizeram tudo que tinha que fazer pra formar o filho, né? Então com certeza meu pai e minha mãe, se eu estou onde estou hoje, graças a eles. Com certeza. Que pena que nós não temos uma foto aqui pra mostrar eles. É verdade. Faltou. Uma foto sensualizando, modelando. Que chique. É uma das fotos de algum lançamento e tal. Lá no escritório, inclusive. Isso aí também. O seu escritório, nossa, pelas fotos, dá pra ver assim que ficou o escritório dos sonhos. Ficou maravilhoso. É o que você sonhava, do jeito que você sonhava? Sim, com certeza. Agora, a próxima etapa é ir pra uma sede maior. Se Deus abençoar. Vamos ver, né? Tá trabalhando pra isso. Que bacana. A estrutura já tá pequena pra gente, né? Muito trabalho e não cabe mais gente lá dentro, então a gente precisa de uma estrutura maior. Que legal, Pedro. Hoje você conta com quantos? A gente tá com 8 pessoas lá pro jurídico e o marketing dá umas 12. Mais pra marketing, acredita? O marketing já fica com você. Já trabalha... não lá dentro, né, da sede, mas trabalha com a gente, é sempre o mesmo. Sim, é sempre pessoal, o mesmo. Bastante, E aí faz o marketing do escritório e o marketing pro curso. Que dá pra acreditar que é tudo você. Tem que sair tudo dentro de você. Tem. Mas tem uma empresa assim que pensa nos mínimos detalhes. Eles pegam tudo, a ideia, né? Então eu passo dessa forma, eles vão preparando, né? Uma forma mais marqueteira, vamos dizer assim, né? Chamar a atenção. Porque a gente tem que fazer o tráfego pro cliente, então a informação pro cliente. É diferente da comunicação pro advogado. Então a gente faz 2 comunicações diferentes. Comunicação pro cliente tem que ser sem juridiqueza nenhuma. Direto ao ponto, explicando, sem que a pessoa fique com dúvida. Sim. A comunicação pro advogado é totalmente diferente. É algo mais técnico, é algo mais falando da lei, legislação e tal. Então são comunicações diferentes que a gente tem que lidar. Por exemplo, a rede social, a minha comunicação não é pro cliente. Sim. É para o advogado. Sim. Né? E aí a do cliente é o Facebook. Então Instagram para advogado, Facebook para cliente. Facebook para o cliente. Porque normalmente ele está mais lá, né? Eu lido com pessoas muito mais idosas e tal. Então normalmente ele está no Facebook. E aí o Instagram é mais o advogado. Acho que nós vamos ter que chamar a Saori para participar desse bate-papo. Doutora Saori, ela é minha sobrinha. E ela hoje está coordenando a questão do nosso empreendimento em relação ao tráfego, ela que vai ser responsável, ela que vai fazer, inclusive, o tráfego. Então, ela está estudando bastante. Que legal. Mas eu acho muito importante essas dicas que você está dando aí. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você enfrenta muita objeção de... Porque, assim, esse público, eles não têm muita cultura de contratar de forma online, certo? Essa objeção de... Em relação... De fechar o contrato mesmo. Exatamente, assim. Um pouco. De golpe, assim. Bastante, porque ainda mais hoje, né? Tá tendo golpe pra cima e pra baixo. Do falso advogado, principalmente. Demais, tá horrível. Então, o que eu faço normalmente? Eu ou minha equipe, a gente liga por vídeo. Então, a pessoa clica no anúncio, cai no WhatsApp, aí o nosso comercial atende. Preferencialmente, a gente treinou o comercial para que seja 100% áudio.
Nada escrito, 100% áudio. Uma porque a gente lida com o público idoso, às vezes não sabe ler, escrever e tal. Outra para trazer aquela confiança, porque é muito mais fácil a gente se conectar com alguém que tá falando ou aparecendo do que escrita, né? Então a gente 100% atendimento por áudio. Fez o áudio, conversou com a pessoa, marca um horário. Ela manda, a gente pede CPF, alguns mandam, outros não. Então até a gente chegar no momento do CPF ali, a gente meio que convence a pessoa, mostra que é possível, que não é possível, tira todas as dúvidas. Feito isso, pedimos o CPF, explicamos que é para trazer contribuição, puxar as informações, tal. Mandou, a gente faz a contagem ali. E a partir desse momento a gente marca um horário. Marca um horário ou presencial ou online mesmo. E a gente liga por vídeo. Se for online, o presencial atende. Mas a pessoa ela tem que ver vocês. Porque se ela não vê que tem alguém ali, normalmente ela não vai fechar. Porque é alguém da internet, alguém que ela não conhece, e a questão do golpe, né? Então, 100% áudio. Inclusive a IA que vocês vão fazer, tenta programar áudio, muito áudio. Pouca escrita, mais áudio. Você vai ver que vai aumentar a questão de fechamento ali. Certo. É muito bom. Pergunte mais. Aproveita. Por que é híbrida? Por que é a híbrida? A questão da gente trazer o público certo. Auxílio acidente, vai vir muito curioso, vai vir muita gente de BPC, que não tem direito ao auxílio acidente, que tem direito a um BPC, por exemplo, ou só quer tirar dúvida. Então, muita gente que vocês vão atender, vai passar pelo comercial, vai passar por todas as etapas e não vai fechar nada. A híbrida não. A híbrida já é a pessoa que tem idade avançada, que já tentou, não conseguiu, não recebe nada, e ela tem o rural, porque ela viu o criativo de rural. Certo. E ela já cai e ela já fecha. Perfeito. Então, por isso que eu uso muito a híbrida. Incrível. Muito bom, muito bom. Muito bom. Em relação a... não sei se posso fazer essa pergunta, mas em relação ao investimento e retorno. Por exemplo, a gente estava conversando que a cada, por exemplo, R$1.000 investidos em tráfego, dá para fechar até uns 10 contratos ali, uma média nesse sentido. Essa é a média que você tem também no seu escritório? Tem bastante, dá mais que 10. Dá mais que 10. Mais que 10. É que assim, vocês vão ter que primeiro validar o criativo de vocês. O criativo é o vídeo. Sim. Então, criar o vídeo, validar ele e, eventualmente, uma coisa que não tá dando certo, outra, vocês vão ter que ir alterando. Até achar o vídeo perfeito. Certo. Então, assim, dá pra fechar muito mais, muito mais. Dá pra fechar muito mais. Muito mais. É difícil falar que vai retornar 10, 20, 30, por quê? Porque primeiro vocês têm que validar. Então, vai ter que fazer uns 2, 3, 4 vídeos, colocar todos e ver aquele que tá performando mais. E aí deixar só aquele. Você investe mais no Meta, no Google, nos dois? Mais no Meta. Mais no Meta. Mais no Meta, 100% Meta. 100% Eu não invisto no Google, só no Meta. Perfeito. Por quê? Porque o nosso cliente, pelo menos eu que faço muito a híbrida, tá no Face. Facebook. No Facebook. E questão de inadimplência, você tem bastante lá? Não, até conversei com a Renata. Não tem. Ele tá falando pra mim que não tem. Graças a Deus. Mas por quê? Aquela questão de conexão com o cliente. Vídeo, áudio e tal. A ideia é o seguinte, a pessoa só contrata outra pessoa. Então ela tem que conhecer quem é a Renata. Ela tem que conhecer quem é o Pedro, quem é você, quem é todo mundo. Ela tem que conhecer quem que ela tá falando. Sim. Se é alguém que ela não conhece, vai ter inadimplência, não vai fechar, vai ter várias situações. É verdade. Você criou conexão com o cliente, é tranquilo. Óbvio que pode acontecer? Pode, comigo pode. Até hoje eu não tive, graças a Deus. Mas pode acontecer, ainda mais na internet, né? Mas se acontecer, executar, né? Paciência. Paciência. E aí a preocupação com a execução é que daí justiça gratuita você não tem direito. Exatamente. Aí já vem toda uma... várias situações, né? Mas normalmente, assim, a pessoa conectou, gostou do atendimento, em tese, não é pra acontecer. Mas a gente tá restrito, né, gente? Está restrito. Por isso é importante a gente ter conexão com o cliente. Com certeza. Muito importante. Por isso que eu sou um pouquinho pé atrás com essas IA de atendimento. Sim. Eu sou um pouquinho pé atrás por causa disso. Aí a gente cria uma resistência a mais. Porque assim, hoje em dia, quanto mais assim, a gente conseguir trazer o atendimento humanizado é melhor. Exatamente. Então, por isso que mandar áudio, vídeo é importante. Que você traz essa conexão mesmo e facilita a comunicação com a pessoa. Perfeito. Facilita. E embora vocês vão fazer tráfego pago pra região toda ou só pra cá? A gente estava pensando em fazer pra região toda. Sem problema. Quanto maior a região, mais investimento. Quanto maior o alcance, mais investimento. Então vocês vão ter que, ou vai começando devagarzinho, ou já vai investindo em várias. Por quê? Porque assim, vocês vão lidar com investimento, né? Então vocês vão ter que investir para chegar em mais pessoas. Certo. Então quanto maior esse alcance, mais vai ter que gastar para chegar e abarcar todas essas pessoas. Então eu começaria primeiro pela região, depois vai aumentando. Você atende atualmente o Brasil todo? Ou só? Não, a gente tá só na região de Maringá, Sarandi, Marialva e Managaçu. Perfeito. Porque a gente gosta de atender ou presencial, ou por vital, essas coisas. Entendi, porque daí facilita o atendimento presencial. Exato. Porque como a gente lida, novamente, com muitas pessoas idosas, eles querem presencial.
Eles querem. O online eu faço salário maternidade ou auxílio-residente. Mas o idoso, ele gosta do atendimento presencial, de ser acolhido. Então, se for mais perto, melhor. Certo. Então, por isso. Agora, os outros a gente roda para outros locais também. Por exemplo, auxílio-residente, eu rodo muito em São Paulo. Por quê? Muito acidente de moto. Muito acidente de moto, né? Muito acidente de moto. Então, muito auxílio-residente lá. Certo. A gente faz muito isso. Então, são algumas estratégias, algumas coisas que a gente vai pegando com o tempo. É uma mentoria. Na verdade, esse podcast Você aqui... viu? Adorei. Esse podcast aqui tem que mudar o nome. Mentoria com o Dr. Pedro Quadrado, gente. Então, é bom isso. É legal essa troca de ideia, né? É muito importante isso. Porque um aprende com o outro e assim a gente vai indo. Mas, por exemplo, no nosso assistente, vocês vão ter que criar vídeo. Quem que vai gravar? Aqui, Renata, boa. Ela adora essa parte. De gravar. Muito bom. Colocou ela na frente da câmera ali, ó, desenrola. Muito bom. Ó, inclusive, deixa eu dar uma dica pra você, Renata. Se você me permite, no vídeo do auxílio acidente, já fala sobre acidente de trabalho. Por quê? O auxílio acidente a gente não tem direito, o contribuinte individual e facultativo. O que eu faço muito? Você que sofreu acidente e recebeu auxílio doença, mas ficou com sequela, saiba que você tem direito a um outro benefício. Qualquer dúvida, clica no botão. Beleza. Só que o que acontece? Vem muita gente que contribuía com o individual, com o MEI, com não sei o que e tal. O que a gente alterou agora? Você que sofreu um acidente de trabalho, então ele já é empregado. E o empregado tem direito ao auxílio acidente. Então a gente já traz a pessoa certa. Então é uma dica importante. Tenta começar com isso. Você que sofreu um acidente de trabalho. Roda para pessoas de 20 e poucos anos para cima, não tem erro. Daí a pessoa vai ser empregado. E o empregado tem direito ao auxílio acidente. Individual, facultativo não tem. Entendi. Então é bom já falar isso na comunicação. Legal. Entendeu, filha? Não, perfeito. Adorei. Participação ao vivo aqui, Você online. Viu? Pois é. A mentoria com o Dr. Pedro. Então, assim, vocês pegaram o cliente. Olha o meu INSS dele. Processo lá de 2010, não importa. Concedeu, negou, não importa. Se ele tem sequela, vocês já podem entrar direto judicial. A gente não precisa de administrativo, não precisa fazer o indeferimento, nada. Direto justiça. Fez perícia, constatou incapacidade, 5 anos de atrasado. Então, o auxílio acidente é muito bom por isso. Muito bom por isso. Então, a gente bate com o fundamento. Temos 862 STJ. Mais nada. Mais nada. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Ó, o nome do quadro, ó. Com o Dr. Pedro. Direto ao ponto. Várias vezes. Mentoria com o Dr. Pedro. É sempre bonzinho assim? Meu jeito. É o jeito da madeira. É o jeito da madeira. Nossa, é muito bom. Acessível. Acessibilidade se chama. Que bom. É a ideia. É a ideia. Meus alunos falam isso também. Um curso, eu comprei por causa de você. Qual curso? Era... Lá no começo, será? Lá no começo. Ah, tá. Não, faz tempo. Ixi, a gente mudou muita coisa. Muita coisa. Você falava de casos práticos ao vivo, mentoria, entendeu? Legal. Era mentoria. Eu faço muito isso ainda. Amanhã. Inclusive tem uma que eu vou ficar por umas 5 horas direto lá, só analisando casos do aluno. O aluno me manda o caso na hora, ao vivo, eu abro ao vivo e já falo o que fazer. Era isso mesmo. Amanhã eu faço isso, umas 5, 6 horas da manhã. Mentoria, eu entrego isso. Nossa! Corrida, sempre um sábado por mês eu faço isso com o aluno. Você trabalha muito também, Pedro. Bastante. É loucura. Faz parte, né? Mas olha, só tem a ganhar. Super novo, super jovem. Plantando, né, pra colher lá na frente. Exatamente. É isso aí. Muito bem. O direito previdenciário é visto como um mar de cálculos e burocracia. Mas, na sua experiência, qual situação gera processos mais emocionais? Por que esses casos tocam tanto? Eu diria que é 100% rural. E tocam porque a gente protege uma vida sofrida, por exemplo, que nem boia fria. Não era uma vida fácil, e vida que a pessoa não tinha, às vezes até o que comer mesmo, né? E essa pessoa chega em idade tão avançada e não tem nenhum benefício, então a gente conseguir isso, não é dinheiro que pague. Eu acho que a pessoa ir lá, tal, inclusive teve um caso que eu atendi esses dias, que eu chorei com o cliente, sabe? Um cliente homem, tinha 67, 68 anos, uma coisa assim. Aí ele foi no escritório, me procurou para aposentar, tal. E aí ele começou a contar a história de vida. Foi abandonado pela mãe. O pai, como a mãe foi embora, deixou ele na rua com 7 anos, com 6 anos. Foi abusado pelos outros. Ele contando, né, que ficou a casa de um, ficou a casa de outro, foi abusado e tal. E foi criado basicamente pelos outros, assim, e trabalhou na roça. Então, assim, e essa dificuldade vai ter grande para comprovar, porque a gente não tem documento de pai, documento de mãe, não tem nada dessas coisas. Só que, assim, ele contando a história, relembrando a dificuldade dele, e hoje ele com 68 anos vive catando lixo, latinha, reciclado e tal, mas não passa fome mesmo, sabe? Então, imagina conseguir um benefício para essa pessoa. Caraca, isso aí não tem explicação. Então, isso mexe comigo. Por isso que eu gosto tanto do rural. Pra gente dar uma vida digna para aquela pessoa que não tem.
né? Então, através do nosso trabalho, conseguir abençoar uma pessoa, conseguir garantir algo para ela comer mesmo. E ainda se ganhar dinheiro com isso, cara, não tem explicação. Então, eu amo o que eu faço. Por isso que eu falo com toda paixão. Por isso que eu ensino os advogados, falo do rural, eu sempre puxo a sardinha pro rural. Sim. Mas é por causa disso. Por causa disso. Qualquer outro, por exemplo, vou mexer com um médico, legal, vai dar um bom retorno, tudo certo. Mas aquela pessoa já tem. Não vai mudar a vida dela. Inclusive, ela provavelmente não vai depender de uma aposentadoria. Agora, o rural não. Aquela pessoa é humilde, sim, ela precisa daquilo. Então, a gente vai garantir o mínimo para ela. A gente vai garantir uma vida digna, pelo menos. Então, isso eu amo. E você acha que é um mercado que ainda existe bastante? Muito, muito. Porque a gente lida com 2 públicos, né? O rural remoto e o rural atual. Rural remoto, por exemplo, você veio da zona rural. A gente pode usar esse rural para você aposentar hoje. Ou para aumentar o valor do benefício, ou para atingir alguma regra de transição, aposentar por tempo, qualquer coisa. Então a gente tem esse público, uma hora vai acabar, mas tem muita gente ainda. E a gente tem um outro público, a pessoa que ainda é rural. A pessoa ainda está na zona rural hoje, e tem muitos ainda. Nosso país, majoritariamente, ainda vive da zona rural. Então a gente pode usar muitas pessoas que hoje são roças e as pessoas que foram rurais lá atrás. Então 2 públicos, rural remoto e rural atual. Então é uma área muito grande, muito ampla. Por isso que a gente tem que aproveitar. E ao mesmo tempo, o número de idosos no país, pela primeira vez, segundo o próprio IBGE, é maior do que o número de pessoas mais novas. Ou seja, tem mais pessoas idosas, mais pessoas velhas do que pessoas novas. Essas pessoas idosas ou não recebem nada, ou recebem BPC, que é o benefício assistencial. O que a gente faz então? Ao invés de BPC, consegue uma híbrida. Então a gente consegue uma aposentadoria para as pessoas idosas. E se tem mais pessoas idosas, tem mais clientes para a gente. Então é uma área que tem muita demanda, muita demanda. Até nos cursos que eu faço, a gente fez um levantamento, eram 17 milhões de pessoas que são rurais hoje. 17 milhões de pessoas. Então 17 milhões de salário maternidade, 17 milhões de benefícios por incapacidade, aposentadoria por idade rural, enfim. E aí, se a gente considerar que mais da metade da população foi rural na infância e hoje está na cidade, então a gente sobe esse número para quantos? 40, 50, 60 milhões de pessoas? É muita demanda. Por isso, 2 públicos, rural remoto e rural atual. Ou seja, aquela pessoa que trabalha com roça. E sempre essa pessoa vai, ao menos, mesmo que fosse um instrumento ratificador, ele sempre tem. Sempre tem, porque assim, todos nós deixamos rastros. Eu sempre falo isso. Como assim deixamos rastros? Quando eu vou falar com algum cliente sobre rural, a primeira coisa que ele vai falar, não tem como comprovar. Não tem como comprovar. Doutor, faz muito tempo. Todo mundo vai falar isso, é normal. Mas é porque na cabeça do cliente não tem, mas tem. Todos nós deixamos rastros. Todos nós nascemos, alguns estudam, outros votam, outros pegam e se alistam, faz o RG. E todas essas questões têm documento. Então do RG, a gente pode pegar uma declaração da profissão do RG. Estudo, pode pegar o requerimento de matrícula escolar. Casamento, a própria certidão. Nascimento, o próprio nascimento. Então, e assim sucessivamente. Então, a gente vai atrás dos documentinhos e tranquilo. E o lado bom, quando eu comecei lá em 2013, 2014, era muito difícil ganhar rural no administrativo. Eu diria pra vocês que era impossível. Era muito difícil. Impossível, praticamente, né? Então, a gente dava entrada no benefício. Eu lembro que eu ficava 2 horas pra protocolar um processo no INSS. Demorava, horrores. Ia no INSS, demorava. Ele analisava na hora ali e tal, negou. Eu saía de lá e ia pra justiça. Voltava pro escritório, montava a inicial, justiça. Basicamente era isso. Então, nossa discussão sempre justiça. Não tinha análise de mérito, vamos dizer assim, no administrativo. Pelo menos pro rural. A partir de 2019, que teve uma grande mudança, medida provisória, foi convertida em lei, criou o ofício circular 46, a gente teve análise agora administrativa. E não só isso, a gente tem um entendimento do INSS que é muito bom. Qual que é esse entendimento? Para cada metade da carência, basta no mínimo uma prova. Traduzindo, a carência é 15 anos, normalmente, 180 meses. Metade, 7 anos e meio. Então, para cada 7 anos e meio, basta no mínimo um documento ratificador. Então, um casamento, um nascimento, uma nota fiscal, qualquer coisa. No mínimo uma. Então, se a gente tiver, para cada 7 anos e meio, no mínimo um documento, a gente pode ganhar todo esse tempo no INSS. Sim. No INSS. E sem testemunha. Olha que incrível. Então, hoje, a gente tem a opção de ganhar no INSS, a opção de ganhar sem testemunha e a opção de conseguir concessão rápida. Coisa que há 6, 7 anos atrás, ninguém imaginava. Então, a gente tem que aproveitar isso. Aproveitar em que sentido? Protocolar, pedir, fazer um bom processo e garantir essa concessão rápida. Tem lado bom, lado ruim. Lado ruim, pouco atrasado, porque o processo é muito rápido. Inclusive, lá no escritório, a gente tem uma brincadeira interna. A gente tem que deixar de ser tão bom, porque não gera atrasado, o processo é muito rápido. Sim. Só que o lado bom disso tudo, a gente consegue concessão logo. E se o cliente está esperando um processo de 1 ano, 2 anos, ele consegue em 1 mês, cara, é Deus no céu e você na terra. Então, ele vai te indicar para todo mundo. Vai trazendo mais demanda, mais demanda, mais demanda, a gente só vai crescendo. Então, o rural é bom por isso.
concessão administrativa. É isso que eu espero. Atendimento bom. Tem que aproveitar. Ainda mais nessas regiões, Paraná City, Inajá, Colorado, próprio Maringá. Muita gente que hoje que tá aqui na cidade veio da roça. Pode ter certeza, veio da roça. Você veio da roça. Eu vim da roça. Entende? Então, muita gente veio da roça. E as pessoas não pensam em usar isso para uma aposentadoria. Ou pelo menos já estão aposentadas. Não pensam em usar isso para uma revisão. Por quê? O entendimento comum, o que é, Renato? Se eu usar rural, vai ser mínimo minha aposentadoria. Vai cair salário mínimo. E não. O rural nem entra no cálculo. Por quê? O cálculo começa a partir de julho de 94. A gente usa o rural antes desse período. Ou seja, ele conta como tempo, mas não conta como renda. E quanto mais tempo a gente ganha, melhor ali o cálculo da aposentadoria. Para fugir de um fator previdenciário, para conseguir pontos, para pegar outra regra de transição, para fazer o descarte. Então, o rural eu uso para tudo para isso. Olha o patrocinador ali, o Sanges Créditos. Que legal, muito bom, gostei. Gostei. E ó, se você perceber, Renata, lá no Instagram, você vai ver que o conteúdo é 100% advogado. Não tem nada pro cliente final, absolutamente nada. Vem muito cliente, porque ele vê que é uma autoridade, mas é 100% conteúdo para advogado. Sim. Que daí eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu não tenho problema com a OAB, porque meu conteúdo é para advogado, então eu não tô angariando, não tô trazendo nada. Tô ensinando advogado. Então tudo que eu trago é com base em ensino. Então a ideia é ensinar advogado e ao mesmo tempo esse advogado se torna cliente. Então eu tenho o cliente final, que é o cliente da aposentadoria, o cliente do auxílio-acidente, cliente final mesmo, e tem o cliente que é o próprio advogado, que é onde eu produzo conteúdo. Entendi. Mas eu quero que você fale também sobre os seus cursos. Legal, vamos falar. Dos seus lançamentos. Muito bom. Inclusive tem um agora, nesse mês, o lançamento. O curso que eu tenho chama Previdência ao Quadrado. Então eu usei o nome e trouxe para o curso. Porque a ideia é de ensinar o dobro do que se aprende por aí. Por que ensinar o dobro? Porque os meus cursos, os meus treinamentos, enfim, é voltado sempre para a prática. Como assim para a prática? Eu não quero ensinar o que está na legislação só ali, a pessoa lê e se vira. Não. Eu quero que ela aprenda a forma que eu faço no escritório. Sim. Então, é tão prático que eu até monto e analiso o processo do meu aluno. Então, a gente analisa, faz mentoria e tal. Então, esse curso chama Previdência ao Quadrado. Só de carga horária, hoje, tem mais de 100 horas de carga horária. Só pra você ter ideia de como é completo. E eu falo absolutamente tudo nesse curso. Aposentadoria por idade rural, idade híbrida, salário maternidade, rural para remoto, rural dos 5 anos, dos 6, 7 anos, rural para aposentadoria por tempo de contribuição, para regra de transição, pedaço de 50%, 100%, pontos e assim sucessivamente, salário maternidade, pensão por morte, revisão, enfim. A gente fala sobre tudo, todos os benefícios. Todos os benefícios. No Previdência ao Quadrado. Tudo incluindo o rural. Por quê? Porque as pessoas começam a enxergar o rural como uma oportunidade para aumentar os honorários. Aumentou os honorários, ele vai crescer, a advocacia vai crescer e assim vai indo. Olha lá. Bateu 59 mil seguidores, que legal. Nossa, é isso aí. Doutor Pedro_quadrado.dv. Então aí todo o conteúdo da rede social a gente tem preparado para advogado. Então ensinando como fazer, como reconhecer. Agora tá com comunicação mais pro lançamento, né? Mas basicamente todo o conteúdo ali é com foco em prática. Como fazer o rural para conseguir angariar mais clientes, crescer e assim sucessivamente. Olha lá, tudo pro lançamento agora. Inclusive, a cliente mais nova que eu aposentei até hoje, Renato, foi uma mulher de 45 anos. Ela era a mulher, né? 45 anos, a gente aposentou graças ao rural dos 5 anos. E cliente homem foi um dos 39. 39 anos. Aposentou. Porque a gente usou atividade especial e atividade rural antes dos 12. E a gente aposentou um cliente com 39 anos. Meu Deus. 39 anos já aposentado. Ele, desde quando ele começou a trabalhar até o dia que a gente deu entrada, ele trabalhou em atividade especial, insalubre. Sim. Comprovamos insalubridade. Comprovamos rural antes dos 12. Somando tudo, conseguiu apostar por tempo de contribuição. 39 anos. Aí pegou alguma regra de transição ou foi até 2019? Direito adquirido até 2019. Direito adquirido. Olha que loucura. Porque a gente ganhou o rural, se não me engano, foi dos 5 ou foi dos 6 anos, uma coisa assim pra ele. E graças a gente aposentou ele. Então, ó, pode ver, tudo é voltado pra... E um conteúdo muito bonito, assim, muito... A questão de documento, como reconhecer, contrato, enfim. Porque, assim, todo mundo... Tem dois problemas no rural, vou dizer. O cliente acha que não tem como comprovar, e o advogado, por o cliente achar que não tem como comprovar, acha que não tem o que fazer. O próprio cliente fala que não tem como comprovar, não vou fazer nada. E não é, o cliente não sabe o que comprova. Cabe a gente, como profissional, como advogado, indicar o que comprovar, né? Então, eles não focam nisso, porque acham muito difícil. E não é. Eu diria para vocês que é um dos únicos benefícios que a gente ganha no INSS. BPC, muitas vezes a gente tem que ir para a justiça por causa da renda.
ou por causa da deficiência. Especial, PPP e laudo, justiça, administrativo muito raro conceder. O rural não, o rural a gente ganha no INSS. Coisa rápida. Olha lá, estratégias para aprender. Então a ideia é sempre lá, tempo rural antes dos 12 anos, verdade ou mito. Tá vendo essa linha, Renata? Sim. Que tá com o dedo ali? Isso aí eu criei um sistema, eu criei um software que faz automático a petição da pessoa, do advogado. E aí qual que é a ideia? Ele desenha essa linha do tempo, essa mesmo, ele desenha essa linha, e ele, aí é uma live qualquer tal, mas ele desenha aquela linha do tempo e ele traz as provas organizadas em ordem cronológica e com a fundamentação de cada um daqueles documentos. Tudo de forma automática. Sim. Essa linha aí, ela faz tudo automático. A petição sai pronta, em questão de 3, 4 minutinhos. Que daí é o Time Life Prev. Então a gente desenvolvi a partir da mudança lá de 2019, e isso aí aumentou muitas concessões administrativas do escritório. Porque a gente desenha pro servidor. Ó, bonitão, a legislação fala que basta uma prova para cada 7 anos e meio. Tá aqui, ó. Para essas 7 anos e meio, juntei essa prova, essa, aquela. E assim vai indo. E aí a gente vai. É isso aí. Curso, é software, é advocacia e essa loucura. Nossa. Mas sempre com o rural. Sempre com o rural. E palestra também tem rodado algumas partes do Brasil já, né? Bastante. Inclusive, agora as próximas é Cascavel, Maranhão, Piauí, se não me engano, de novo. E aí eu encerro o ano, né? Questão de palestra. Mas sempre ensinando como reconhecer o rural também. Essa aí, por exemplo, de Cascavel, né? Sim. E assim vai indo. Rural dos 5 anos. Rural dos 5 anos. E olha que absurdo, ganhar dos 5 anos. É como se a pessoa começar a trabalhar dos 5 anos. A gente consegue reconhecer isso. E era uma realidade. Era uma realidade daquela época. Pelo menos todos os meus clientes falam, né? Eu não vivenciei isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas não na roça. Mas os clientes falam, ó, com 5, 6 anos, doutor, eu tava embaixo do pé de café. Tava limpando o pé de café ali. Pro pai rastelar. Porque era mais fácil as crianças entrarem ali. Sim. Então nada mais justo que a gente comprovar isso. Porque a pessoa trocou a infância pelo trabalho. Não porque quis. Porque era necessário. Era necessário. Então nada mais justo que a gente usar isso a nosso favor. E a favor do cliente, principalmente, né? E é isso. Olha lá. É isso. Sempre rural. Aí vai ter 100% rural. Porque eu sempre puxo conversa por onde eu faço com idoso. Eu puxo sempre. Eu vou no mercado, eu fecho cliente. Eu vou na padaria, eu vou na feira. Eu fecho cliente em todo lugar. Em todo lugar. É impressionante. Por causa dessa facilidade de comunicar. Eu converso com a pessoa, né? Vou puxando assunto e tal. E aí já entra no rural. Vai ser trabalho na roça, tenho certeza. Aí começa a falar e pronto. Aí começa a falar, mas sabe que isso aí pode ser usado a seu favor. Aí ele se interessa e a gente vai fechando. Todo lugar. Legal. Todo lugar. E assim, a gente já tá caminhando pro final, tá? Uhum. Que mensagem que você deixaria ou para um aluno, um advogado, ou até mesmo para um cliente mesmo? Uma pessoa, Uma pessoa que de repente está ali na iminência de se aposentar. Perfeito. Ó, se for um cliente final, eu diria para procurar um profissional. Ah, Pedro, não quero gastar com advogado, mas às vezes o advogado vai aumentar muito o seu benefício, através de uma estratégia certa, de comprovar rural ou algo nesse sentido. Então eu falaria para ele buscar uma ajuda especializada, procurar alguém ali que de fato ele conheça, que entenda o benefício, é muito importante, porque isso vai mudar o resto da vida, é o benefício que a gente vai receber o resto da vida. E pro advogado eu diria, puxando a sardinha, use rural a favor. Use rural a favor porque mesmo que o cliente hoje seja urbano, a gente pode usar o rural em algum momento da vida. Então a gente pega essa pequena parte da história de vida do cliente, que é o trabalho na lavoura, o trabalho na roça, e usa para aumentar benefício, para adiantar a aposentadoria, para aumentar o honorário, para fazer uma revisão, e todo mundo sai ganhando. O cliente sai feliz, satisfeito, você sai com honorários, todo mundo cresce, e a gente vai mudando a vida de várias e várias pessoas. E todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Doutor Pedro, saiba do tamanho da minha honra, da minha alegria, já falei, repito, você é uma pessoa muito acessível, acho que isso é uma característica da sua humildade. Você é muito querido, uma pessoa linda, maravilhosa por dentro e por fora. Obrigado. E eu estou muito feliz assim com a sua presença. Você, meu Deus, deu show aqui de como se tornar uma estrela no direito previdenciário. Você é uma estrela no direito previdenciário, pode ter certeza absoluta disso. Obrigado. E muito me honrou. Obrigado, a sua participação. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite, foi um prazer. Não imaginava o convite, mas na hora que você falou, opa, tô lá. Pode me chamar quantas vezes forem necessárias, já topo, já deixo aqui. E é isso aí, a ideia é transmitir conhecimento, o que puder ajudar, e que essa conversa tenha ajudado um pouquinho já é suficiente. Não, com certeza. E você que não é aluno ainda, você que é advogado e não é aluno ainda do Dr. Pedro, saiba que ele é um dos melhores nessa área e não tem como falar sobre a averbação de tempo rural. Ele é o melhor. Então,
Se inscreva não só no nosso podcast, mas se inscreva nas redes do Dr. Pedro Quadrado também. Obrigado, Renato. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Foi um prazer. Um prazer. Uma salva de palmas para o Dr. Pedro.